Oi, minha aluna, meu aluno. Hoje, 21 horas e 53 minutos, dia 31 de agosto de 2025. Né, você está, né, agora que eu falo aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. É conhecido como capital da tecnologia por ser um dos maiores parques, né, universitários, industriais, né, ou talvez o maior, né? Não, o maior parque industrial universitário não é, porque o maior parque industrial universitário do estado de São Paulo é a capital paulista, né, a região metropolitana de São Paulo, a grande São Paulo, né? Mas aqui ainda é, né, dentro do estado de São Paulo, um dos maiores centros, né, industriais e universitários que tem aqui. Porém, é o maior centro científico que tem em São Paulo, isso sim, com certeza, né? As universidades muito renomadas, né, com pesquisa científica, né, de elevado impacto no cenário nacional e internacional, as maiores contribuições científicas, né, do estado de São Paulo estão concentradas aqui. É a cidade onde tem a maior quantidade, né, de doutores e doutores por metro quadrado, né? Enfim. E você está falando nada mais nada menos com o primeiro superdotado nível book do planeta Terra, o cara que criou, né, a superdotação metafísica espiritual, a superdotação sexual, a superdotação book, né, que validou cientificamente esses três tipos de nível, que foi o primeiro superdotado no mundo avaliado nos 5 tipos níveis e diagnosticado nos 5, pensa bem, né? Você está falando com o cara que criou a teoria psicodinâmica juliana da predestinação, que está em fase agora, né, de condução na etapa, né, na etapa mais avançada possível para ela ser validada. Você está falando com o cara que validou cientificamente a teoria universal da geração de valor de fusão de aquisições, que criou o paradigma neoperspectivista giptriano, que criou a liderança neossituacional. Quer dizer, você está falando com o bambambam, né? Então, assim, modéstia à parte, né? Eu falo sem modéstia, porque eu tenho motivo para isso. Então você está falando com o cara, imagina, se você está assistindo essa aula, né, nessa data que você está assistindo, não na data de hoje, 31 de agosto, mas na data que você está assistindo, Universidade Manuel Aliança Piente, né, com regulamentação, né, federal, federal, estadual, municipal, ou seja, regulamentada de acordo no sentido jurídico, contábil, né, ela credenciada pelo Ministério da Educação, com todos os cursos, né, seguindo diretrizes do Ministério da Educação, né. Então você está falando com o cara que é diretor acadêmico, ao mesmo tempo parte do corpo docente, né, um cara que dirige tudo, né, dirige diretoria de inovação e pesquisa, né, diretoria, todos os campos da universidade, né, esse campo da universidade que é virtual, não tem um campus físico, embora tenha, né, nessa data que você está assistindo, provavelmente se você perguntar para mim, eu te falo onde fica o campus físico, que fica no centro de São Carlos, né, e vamos lá então, vou apresentar nessa videoaula 12 do componente Valuation 1, né, que está presente nos 3 MBAs iniciais, MBA em Marketing Digital, MBA em Precificação de Produtos e Serviços, MBA em Análise Demonstrativa Financeiros Contábeis, Valuation e Modelagem Estatística Financeira. A famosa Teoria Universal da Geração de Valor, Fusão e Aquisições, TUGV, prólogo. A Teoria Universal da Geração de Valor por Fusões e Aquisições, TUGV, FA, postula que a consolidação empresarial por meio de fusões e aquisições, independentemente do setor econômico ou porte das empresas envolvidas, gera valor econômico, financeiro, tecnológico e social significativo. Essa geração de valor não é um resultado circunstancial, mas uma característica universal dos processos de fusão decorrentes das sinergias operacionais, financeiras, tecnológicas e estratégicas que emergem da combinação estruturada e otimizada dos recursos corporativos. A tese principal dessa teoria foi rigorosamente comprovada com um conjunto abrangente de 11 pesquisas aplicadas. Ah, vai falar que não é 11, né? Eu gravei uma aula para cada um. Se eu falar que não é 11, eu vou falar, você não sabe contar. Conta lá de novo. Tem 11, né? 11, conta lá, vê se não tem 11. 11 pesquisas aplicadas a diferentes setores da economia, todas elas utilizando metodologias quantitativas avançadas, análises estatísticas robustas, modelagem preditiva e simulações computacionais com base em dados reais e consolidados. Cada pesquisa validou com alta significância estatística e confiabilidade metodológica que as fusões criam valor mensurável e sustentável, destacando fatores como crescimento de receita e redução de custos, otimização do capital, aumento do retorno sobre o patrimônio e avanço tecnológico decorrente da sinergia entre as empresas. A primeira pesquisa intitulada Fusão no setor da construção civil, olha, não estou apresentando na ordem que eu falei não, viu? Tanto é que você viu que quando eu estava na aula, por exemplo, número 11, mas o artigo lá em cima estava 8. Então, enfim, é porque são ordens diferentes. Uma foi a ordem da produção, outra foi a ordem da submissão, outra foi a ordem, enfim. Concentra no que está aqui, tá? Não fica, né? Não é na ordem que eu gravei a das aulas, não importa. Né? A primeira pesquisa, né, que eu estou considerando aqui, né,
nesse relatório da teoria, né, que eu posso até ajustar depois, antes de publicar esse artigo, enfim. É essa daqui, fusão no setor da construção civil. Aplicou análise estatística descritiva, teste T, regressão linear, simulação Monte Carlo e otimização financeira. A receita total combinada média calculada foi aproximadamente 56,1 bilhões de dólares, com um crescimento projetado de 3,5% ao ano. O teste T, com estatística T igual a menos 1,62 e p-valor de 0,11, indicou a ausência de diferenças significativas entre os grupos analisados, sustentando a homogeneidade necessária para a validação dos resultados. A regressão linear revelou uma forte correlação, R² igual a 0,85, entre receitas e lucro, reforçando que o aumento de receita traduz-se em ganhos financeiros concretos. A simulação Monte Carlo, com 500 mil iterações, apontou para cenários otimizados de crescimento e eficiência. Por fim, a otimização indicou uma estrutura de capital com 30% de capital próprio, 70% de dívida, maximizando o valor econômico pós-fusão. Esses resultados, obtidos com bases extensas e análises múltiplas, confirmam que a fusão no setor de construção civil promove uma geração significativa de valor financeiro operacional, respaldando a teoria universal de geração de valor de fusões e aquisições. A segunda pesquisa no setor industrial e agronegócio utilizou estatísticas descritivas, análise de variância ANOVA, regressão linear, modelagem ARIMA, simulação Monte Carlo e otimização linear. A receita média combinada foi de 24,54 bilhões de reais, com projeção de crescimento anual de 4,1%, conforme o modelo ARIMA 1.1. A ANOVA apresentou um F de 2,95, com P igual a 0,07, indicando homogeneidade estatística entre os grupos, essencial para a validade das simulações. A regressão linear mostrou uma forte correlação, R² igual a 0,89, entre receita e lucro. A simulação Monte Carlo, com 1 milhão de iterações, demonstrou baixo risco de queda de receita, enquanto a otimização linear indicou um mix financeiro eficiente, 40% de capital próprio e 60% de dívida. A robustez das análises e a confiabilidade das projeções corroboraram a validade universal da geração de valor por fusões nesse setor, reforçando a teoria universal da geração de valor por fusão e aquisições. Na pesquisa sobre o setor farmacêutico foram aplicados teste T, regressão linear, Randolph e otimização financeira. A média da receita total combinada atingiu 35,79 bilhões de dólares. O teste T apresentou T igual a menos 1,54 e P igual a 0,12, indicando que as diferenças entre grupos não são estatisticamente significativas, o que sustenta a comparabilidade das amostras. Na regressão linear, indicou R² igual a 0,88, evidenciando forte dependência entre receita e lucro. A inclusão do Randolph elevou a precisão das previsões financeiras em 18%, destacando o avanço tecnológico na análise de fusões. A estrutura de capital otimizado indicou 25% capital próprio e 75% de dívida. A combinação de métodos clássicos como o Machine Learning reforça a robustez metodológica e comprova que fusões no setor farmacêutico geram valor econômico e tecnológico conforme previsto na teoria universal de geração de valor de fusões e aquisições. No setor automobilístico, a pesquisa utilizou análises descritivas, ANOVA, regressão linear, simulação Monte Carlo e otimização financeira. A receita média combinada foi de 45 bilhões de reais, com a ANOVA indicando o F de 3,10 e P de 0,065, próximo do limiar de significância, confirmando a homogeneidade entre os grupos. A regressão linear obteve R² igual a 0,79 e a simulação Monte Carlo revelou uma probabilidade inferior a 5% de crescimento negativo. A otimização financeira recomendou 35% de capital próprio e 65% da dívida, configurando uma estrutura que maximiza valor. Estes dados robustos e consistentes demonstram que a fusão no setor automobilístico cria sinergias financeiras e operacionais importantes alinhadas à teoria da geração universal de valor. A pesquisa no setor petrolífero combinou análises descritivas, teste T, regressão linear, otimização do custo médio ponderado de capital, WOC, e simulação Monte Carlo. Com receita total combinada de 98,2 bilhões de dólares, o teste T apresentou T igual a menos 1,81 e P igual a 0,08, não significativos, garantindo comparabilidade. A regressão linear indicou R² igual a 0,90 e a redução do WOC em 1,2 pontos percentuais comprovou ganhos financeiros substanciais. A simulação Monte Carlo, com 1 milhão de iterações, reforçou o baixo risco financeiro. Estes resultados, obtidos por métodos rigorosos, atestam a geração de valor econômico e tecnológico pós-fusão em conformidade com a teoria universal de geração de valor de fusões e aquisições. A fusão no setor de tecnologia da informação foi estudada por meio de teste T, regressão linear, Randolph, modelagem ARIMA, simulação Monte Carlo e otimização financeira. A receita total média combinada alcançou 180 bilhões de dólares, o teste T com T igual a menos 1,35 e P igual a 0,18,
indicou a ausência de diferenças significativas. A regressão linear revelou um R² de 0,91, enquanto o Randall-Forrest melhorou a precisão preditiva em 22%. A modelagem Arima projetou crescimento de 6,5% ao ano e a simulação Monte Carlo indicou alta estabilidade. A estrutura de capital otimizada, 20% de capital próprio e 80% de dívida, maximiza o valor financeiro. A robustez metodológica e a integração de técnicas clássicas com inteligência artificial comprovam a tese da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições, nesse setor dinâmico e inovador. Na pesquisa envolvendo o setor de energia e sustentabilidade, foram aplicadas as estatísticas descritivas, teste T, a nova Arima, simulação Monte Carlo, regressão linear, Randall-Forrest e otimização linear. A receita média foi de 6,32 bilhões de reais, com desvio padrão elevado, 7,54 bilhões de reais, refletindo alta volatilidade setorial. O teste T, T igual a menos 1,67, P igual a 0,09 e a nova F igual a 2,4 e P igual a 0,07, indicaram grupos comparáveis. O Arima projetou crescimento de 2% ao ano, enquanto a simulação Monte Carlo, com 1 milhão de interações, apontou para cenários otimistas predominantes. A regressão linear atingiu R² igual a 0,95 e o Randall-Forrest aprimorou a previsão em 20%. A otimização financeira recomendou 100% de financiamento via dívida. Estes dados indicam geração significativa de valor econômico e financeiro em contexto de alta volatilidade, confirmando a validade da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições. O setor de entretenimento e moda foi analisado com um extenso conjunto de análises, estatística descritiva, teste T, a nova, modelagem Arima, simulação Monte Carlo, regressão linear, Randall-Forrest e otimização linear. A receita média combinada ultrapassou 1,1 trilhão de dólares, porém com desvio padrão de 3,28 trilhões de dólares, indicando extrema simetria e concentração setorial. O teste T, T igual a menos 1,77, P igual a 0,079 e a nova F igual a 2,7, P igual a 0,069, mostraram a ausência de diferenças estatísticas significativas, sustentando a estabilidade dos grupos. O Arima indicou o crescimento projetado de 2% ao ano. A simulação Monte Carlo, 1 milhão de interações, e a regressão linear, com coeficiente R² de 0,9738, evidenciaram forte correlação entre receita e lucro. O Randall-Forrest melhorou a previsão em 18%, enquanto a otimização financeira indicou o financiamento integral via dívida. Esses resultados extremamente sólidos comprovam a geração de valor econômico, financeiro e tecnológico em setores altamente concentrados e culturalmente relevantes, consolidando a teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições. A pesquisa Sinergias Bancárias, uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros, adotou o método de dividendos contados, projetou demonstrativos financeiros pela inflação e aplicou simulações em cenários pessimistas, realistas e otimistas, no caso simulando hipoteticamente, simulando computacionalmente a fusão hipotética entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O estudo evidenciou que o aumento da taxa de crescimento, incremento do retorno sobre o patrimônio, ROI, e redução de despesas necessárias são as principais variáveis geradoras de sinergias. O goodwill combinado e o valuation indicaram valorização significativa, mesmo no cenário pessimista, confirmando que fusões bancárias criam valor econômico e financeiro. O uso de dados reais em múltiplos cenários reforça a robustez dos resultados e valida plenamente a teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições nesse setor crítico. No setor de hipermercados, a pesquisa utilizou estatísticas descritivas, simulações tributárias e análise de custos-benefícios reais. A receita combinada atingiu 15,75 bilhões de reais, com economia tributária estimada em 6,5% dos custos totais e crescimento projetado de 3,8% ao ano. A redução dos custos operacionais em 9,2% reforça o impacto positivo da fusão. Essas evidências comprovam a geração de valor econômico e financeiro por meio de sinergias fiscais e operacionais, alinhando-se perfeitamente aos princípios da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições. Por fim, a pesquisa do setor de telecomunicações aplicou estatísticas descritivas, regressão linear, modelagem Arima, aprendizado de máquina para previsão e otimização financeira, com receita combinada de 70 bilhões de crescimento anual projetado de 5,2%. A margem emitida aumentou em 10%, a precisão da previsão financeira foi ampliada em 18%, com o Machine Learning, e a otimização indicou 30% de capital próprio e 70% de dívida como estrutura ideal. Esses resultados demonstram que fusões promovem ganhos financeiros e avanços tecnológicos sustentáveis, confirmando a tese universal da teoria universal de geração de valor para fusão e aquisições. Em suma, a teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições, TUGVFA, criada por mim, validada por mim cientificamente,
encontra comprovação empírica sólida em 11 pesquisas distintas aplicadas a setores variados, todas utilizando metodologias quantitativas rigorosas, dados reais amplos e técnicas avançadas de análise estatística e modelagem preditiva. A convergência dos resultados, evidenciada pelas métricas quantitativas, como coeficientes de determinação superiores a 0,85, em quase todos os casos, ausência ou quase ausência de diferenças estatísticas significativas entre grupos, projeções confiáveis de crescimento e otimização financeira consistente, demonstra que a geração de valor por fusões e aquisições é uma realidade universal, transversal a diferentes contextos econômicos e industriais. Essa teoria, portanto, não apenas fundamenta uma compreensão sistêmica da geração de valor via fusões, mas também serve como base para a tomada de decisão estratégica operacional das corporações, indicando caminhos claros para a maximização de sinergias e otimização da estrutura de capital, com resultados robustos, confiáveis e replicáveis. Resumo: este estudo apresenta a Teoria Universal de Geração de Valor por Fusões e Aquisições, TUGV-FA, que propõe a existência da geração consistente e significativa de valor econômico, financeiro, tecnológico e social em processo de fusão e aquisição, independentemente do setor econômico ou porte empresarial. A teoria foi comprovada empiricamente por meio de 11 pesquisas multissetoriais que aplicaram análise estatística avançada, incluindo o teste T, a nova regressão linear, modelos ARIMA, simulação Monte Carlo, aprendizagem de máquina, deep learning via Random Forest e otimização financeira sobre dados reais de grandes corporações, das 10 maiores companhias de capital aberto, dos 10 principais setores, os mais impactantes do PIB mundial, além de uma outra pesquisa que eu fiz, uma simulação hipotética entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, totalizando 11 pesquisas. Em cada uma das pesquisas, a amostra foi representativa da amostra, possibilitando generalização dos resultados intrasetorialmente, e o conjunto das 11 permite a generalização intersetorialmente a nível global, validando então empiricamente a teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições, TUGV-FA. Os resultados indicam coeficiente de determinação superiores a 0,85, ausência de diferença estatisticamente significativa nas receitas combinadas, projeções confiáveis de crescimento e otimização da estrutura de capital, sustentando a universalidade da geração de valor por fusões. O estudo contribui para a compreensão sistêmica das sinergias geradas e oferece base sólida para decisões estratégicas corporativas. Introdução. Nas últimas décadas, o ambiente econômico global tem sido caracterizado por uma intensa atividade de fusões e aquisições, impulsionado pela busca de sinergias operacionais, financeiras e tecnológicas que potencializam o crescimento e a competitividade empresarial. Contudo, apesar do amplo interesse acadêmico e prático, a literatura ainda apresenta lacunas quanto à universalidade da geração de valor em diferentes setores e portes de empresas. Este estudo introduz a Teoria Universal de Geração de Valor por Fusões e Aquisições, TUGV-FA, que sustenta, com base em evidências quantitativas e metodologicamente robustas, que a fusão entre grandes empresas resulta consistentemente em criação de valor multifacetado. A pesquisa compila e integra os resultados de 11 estudos de caso aplicados a setores diversos, como construção civil, indústria, agronegócio, tecnologia de informação, energia, entretenimento, bancos públicos e outros, oferecendo uma análise abrangente e integrada. A temática dessa pesquisa senta-se na análise da geração de valor por meio de fusões e aquisições, fenômeno que tem se destacado como estratégia corporativa essencial para crescimento, inovação e competitividade em mercados globais complexos. Estudos recentes evidenciam que as fusões vão além da simples consolidação de ativos, implicando processos sistêmicos que envolvem sinergias financeiras, tecnológicas, econômicas e sociais, capazes de transformar radicalmente o desempenho das organizações envolvidas. Pesquisas internacionais como de Oliveira e Campos, 2024, e Kinney Park, 2023, destacam a importância da integração multidisciplinar entre finanças, estatística e tecnologia para uma compreensão profunda dos efeitos das fusões e aquisições, reforçando a necessidade de abordagens quantitativas avançadas e análises preditivas no campo. No contexto contemporâneo, a relevância das fusões e aquisições é ampliada pela crescente interconexão dos mercados e pela rápida evolução tecnológica, que demandam das empresas estratégias dinâmicas para manterem competitivas e inovadoras. O setor financeiro, tecnológico, energético e de entretenimento são exemplos onde tais processos têm provocado transformações estruturais significativas, conforme documentado por Wang et al. 2004 e Almeida et al. 2023. A literatura enfatiza que, embora as fusões e aquisições sejam amplamente estudadas, ainda existe uma lacuna quanto à universalidade de geração de valor,
principalmente no que tange à comprovação empírica integrada e multissetorial. Essa necessidade de maior robustez metodológica e alcance abrangente justifica a realização desse estudo. A problemática central reside na ausência de uma teoria consolidada que explique de forma sistemática e universal a geração de valor em processo de fusão e aquisição, com evidências empíricas rigorosas que sustentem essa afirmação em diversos setores econômicos e contextos corporativos. Dúvidas persistem quanto aos métodos analíticos mais apropriados para avaliar as sinergias geradas, a homogeneidade dos efeitos observados e a aplicabilidade dos resultados para a tomada de decisão estratégica em ambientes altamente voláteis. Essa ausência de consenso dificulta o desenvolvimento de práticas gerenciais eficazes e políticas públicas adequadas, impactando negativamente o potencial de crescimento econômico e tecnológico das organizações. A justificativa dessa pesquisa reside em sua relevância acadêmica ao propor a formulação e comprovação da Teoria Universal da Geração de Valor por Fusão e Aquisições, TUGV-FA, contribuindo para o avanço do conhecimento nas áreas de finanças corporativas, gestão estratégica e inovação. Cientificamente, o estudo utiliza uma abordagem rigorosa, integrada e multissetorial, ampliando o escopo metodológico com a aplicação de análise estatística avançada e técnicas computacionais de ponta como Rutherford e simulação Monte Carlo. Socialmente, a pesquisa tem potencial para impactar positivamente a formulação de políticas públicas e a prática empresarial a fornecer evidências sólidas que subsidiam decisões que geram desenvolvimento econômico sustentável e tecnológico alinhado aos desafios do século XXI. A questão norteadora principal que guiou esse estudo foi de que maneira as fusões e aquisições geram valor econômico, financeiro, tecnológico e social de forma consistente e universal. A partir desta, derivaram-se 5 questões e problemas específicos. Qual é o impacto das fusões e aquisições na geração de sinergias financeiras entre grandes corporações? Como as diferentes metodologias estatísticas e computacionais podem comprovar a geração de valor? Em que medida os resultados observados são homogêneos entre setores distintos? Qual a influência da estrutura de capital otimizada nas sinergias obtidas? E como as projeções preditivas podem suportar decisões estratégicas pós-fusão? Cada questão foi abordada com hipóteses específicas que postulam que as fusões promovem sinergias financeiras mensuráveis, que métodos quantitativos avançados aumentam a precisão da comprovação, que a geração de valor é homogênea e replicável entre setores, que a alavancagem financeira otimizada maximiza o valor pós-fusão, e que as projeções financeiras robustas fornecem base sólida para decisões estratégicas. Do ponto de vista metodológico, essa pesquisa adotou o paradigma neoperspectivismo grifteriano, que privilegia abordagens multidisciplinares e integrativas para compreender fenômenos complexos, permitindo a conjugação de múltiplas teorias e técnicas analíticas. Foram empregadas teorias como a teoria das sinergias empresariais, a teoria do valuation financeiro, a teoria estatística aplicada, a teoria de aprendizado de máquina e a teoria da otimização financeira. O método hipotético dedutivo guiou todo o processo investigativo, permitindo a formulação e teste rigoroso das hipóteses propostas. Ademais, realizou-se uma revisão bibliográfica e documental narrativa aprofundada, garantindo o embasamento teórico e empírico necessário com base em literatura recente de alto impacto para assegurar a validade e relevância das análises e conclusões. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar e comprovar, por meio de análises estatísticas avançadas e simulações computacionais robustas, a geração universal e consistente de valor econômico, financeiro, tecnológico e social, resultantes das fusões e aquisições entre grandes empresas de diferentes setores econômicos. Os objetivos específicos contemplaram aplicar e comparar múltiplas metodologias estatísticas para aferir sinergias financeiras, validar a homogeneidade e replicabilidade dos efeitos entre setores, projetar cenários futuros por meio de processos preditivos, modelos preditivos, otimizar a estrutura de capital para maximizar o valor pós-fusão, e interpretar os resultados para subsidiar decisões estratégicas e políticas públicas. A estrutura desse trabalho foi organizada em 5 sessões. Essa introdução contendo a delimitação da temática, contextualização, problemática, justificativa, questões e hipóteses, além da síntese metodológica e objetivos. A fundamentação teórica abordou os conceitos e teorias relacionadas às fusões, valuation, sinergias e métodos estatísticos, a fundamentação metodológica, detalhando o paradigma adotado, as técnicas analíticas, o método e o procedimento da revisão bibliográfica, a apresentação dos resultados de discussão integrada, evidenciando as análises quantitativas e suas interpretações. E, finalmente, as conclusões e considerações finais que sintetizam os achados, discutem as limitações e apontam direções para pesquisas futuras. Fundamentação teórica. Diversos autores discutem as fontes tradicionais de sinergia em fusões e aquisições, incluindo ganhos operacionais, financeiros, fiscais e tecnológicos. Estudos recentes têm destacado a importância da modelagem estatística e da inteligência artificial para a avaliação preditiva dos impactos financeiros.
Apesar dessas contribuições, há uma lacuna na consolidação de uma teoria universal que englobe a variabilidade setorial e a robustez quantitativa comprovada. A teoria universal de geração de valor por fusões e aquisições preenche essa lacuna ao combinar métodos quantitativos avançados com análises multissetoriais. O referencial básico conceitual dessa pesquisa fundamenta-se na distinção entre construtos de primeira, segunda e terceira ordem que estruturam o entendimento da geração de valor em fusões e aquisições. Os construtos de primeira ordem envolvem conceitos básicos e diretamente observáveis como receita, lucro, fluxo de caixa, estrutura de capital e retorno sobre o patrimônio, elementos fundamentais na avaliação financeira corporativa. Esses indicadores são essenciais para a mensuração objetiva do desempenho econômico e financeiro das empresas envolvidas em processo de fusão, formando a base para análises quantitativas e modelagem preditivas. A compreensão desses construtos é imprescindível para o estabelecimento das métricas que sustentam o valor e a simulação de sinergias, elementos centrais desse estudo. Os construtos de segunda ordem se caracterizam por aspectos intermediários e mais abstratos, tais como sinergias financeiras, integração tecnológica, eficiência operacional e riscos sistêmicos associados às fusões. Eles apresentam inter-relações entre os indicadores primários e refletem a complexidade dos processos corporativos durante a consolidação empresarial. Estes construtos incorporam a dinâmica das interações entre as organizações, destacando a importância das abordagens multidisciplinares que integram finanças, tecnologia e gestão estratégica, conforme evidenciado por estudos recentes do campo. A análise destes construtos possibilita a compreensão dos mecanismos pelos quais as fusões promovem ganhos efetivos, além da soma simples dos ativos. Finalmente, os construtos de terceira ordem abrangem elementos conceituais ainda mais integradores e holísticos, como a geração universal de valor econômico, financeiro, tecnológico e social, que é o cerne da teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições, TUGV-FA. Esses construtos sintetizam os efeitos sistêmicos das fusões no ecossistema empresarial, considerando as externalidades positivas e impactos estratégicos de longo prazo. Este nível teórico fundamenta a perspectiva neoperspectivista adotada, que permite analisar as fusões e aquisições como fenômenos complexos que transcendem os limites tradicionais da contabilidade e finanças, incorporando dimensões sociais e tecnológicas. A compreensão destes construtos é vital para a formulação de políticas estratégicas que maximizam o valor agregado em processo de fusão. No que tange ao estado da arte, os principais avanços recentes apontam para a convergência entre métodos quantitativos avançados e abordagens multidisciplinares para avaliação de fusões. Estudos como de Wang et al. 2004 e Almeida et al. 2023 demonstraram, por meio de análise estatística robusta, que a concentração de receita e a heterogeneidade setorial são fatores críticos para o sucesso das fusões em setores culturais e financeiros. Garcia et al. 2024 e Costa et al. 2024 destacaram a eficácia da simulação Monte Carlo e modelagem probabilística na previsão de cenários financeiros, evidenciando a necessidade de integrar métodos tradicionais a técnicas computacionais para maior precisão. Essa técnica dialoga com estes achados ao utilizar métodos híbridos como Randall-Forest e otimização linear para capturar relações não lineares e otimizar a estrutura de capital. Paralelamente, a literatura tem aprofundado a compreensão das variabilidades setoriais e dos efeitos da estrutura de capital sobre o valor gerado, como demonstram Martins et al. 2022 e Kim Park 2023. A homogeneidade dos efeitos das fusões e sua replicabilidade em diferentes setores, discutidos por Oliveira e Campos 2024, são elementos essenciais para validar a universalidade da geração de valor proposta pela teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições. A articulação entre estatística aplicada e análise financeira, presente em Souza et al. 2022 e Zhang e Li 2024, fortalece a fundamentação empírica dessa pesquisa, confirmando a relevância da análise rigorosa para a compreensão das sinergias financeiras e tecnológicas. Além disso, os estudos recentes ressaltam o papel da inovação tecnológica e da digitalização na maximização do valor das fusões, tema explorado por Santos e Lima 2023 e Cima e Pereira 2023, que evidenciam como tecnologias emergentes afetam a gestão financeira e as projeções estratégicas. A integração dessas dimensões com modelos financeiros clássicos expande a capacidade analítica dos pesquisadores, conforme também defendido por Oliveira e Martins 2023. Esse panorama do estado da arte reafirma a importância da abordagem multidisciplinar adotada, combinando técnicas financeiras tradicionais e computacionais para uma avaliação completa das fusões. A triangulação teórica dessa pesquisa apoia-se em teorias consagradas que, em conjunto, proporcionam uma visão ampla e aprofundada do fenômeno das fusões e aquisições. A teoria das sinergias financeiras empresariais oferece o fundamento para entender como as interações
padrões retrativos, operações e estratégias promovem ganhos superiores ao somatório dos valores individuais. Essa teoria, aliada à teoria do valuation financeiro, que orienta a aplicação de métodos como o fluxo de caixa descontado e o modelo de dividendos contados, permite a quantificação precisa do valor agregado. A combinação dessas teorias sustenta a análise quantitativa da geração de valor. Ademais, a teoria estatística aplicada fornece a base para o emprego de testes de hipóteses, análise de variância, modelagem ARIMA e técnicas de machine learning, como o Randall Forte, que ampliam a capacidade preditiva e explicativa dos modelos financeiros. Essa contribuição metodológica é crucial para lidar com a complexidade dos dados e as variabilidades setoriais, fortalecendo a robustez dos resultados. Por fim, a teoria da otimização financeira complementa o arcabouço ao permitir a identificação do mix ótimo de financiamento, essencial para maximizar o valor econômico e mitigar riscos. Essa triangulação proporciona avanços teóricos, metodológicos e empíricos relevantes para a construção da teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições. Assim, a integração dessas teorias permite que a pesquisa aborde o fenômeno das fusões e aquisições com uma perspectiva abrangente e inovadora, capaz de incorporar as múltiplas dimensões do valor gerado e as complexidades inerentes aos processos empresariais contemporâneos. Este enfoque multidisciplinar e multissetorial se revela indispensável para o avanço do conhecimento e para o desenvolvimento de práticas gerenciais e políticas públicas eficazes, conforme evidenciado por Silvio Pereira em 2003 e Moreira em 2020. A teoria universal da geração de valor, fusão e aquisições, assim, emerge com um aporte significativo ao campo, suportado por bases teóricas sólidas e evidências empíricas robustas. Fundamentação metodológica. O presente trabalho consolidou 11 pesquisas originais realizadas entre 2023 e 2025, todas elas, sendo eu o proponente pesquisador principal delas, uma parte já publicada, outra parte no prelo e outra parte a ser submetida para revista. Cada uma aplicada a um setor específico, utilizando dados financeiros públicos e privados das maiores corporações do mundo de cada setor. As metodologias incluindo análise estatística descritiva, TST para diferença de médias, ANOVA para variância entre grupos, regressão linear para relação entre receita e lucro, modelagem ARIMA para projeção de receitas futuras, simulação Monte Carlo para avaliação de riscos e incertezas, aprendizado de máquina, Deep Learning, Randall Forest para aprimoramento preditivo e otimização linear para estrutura de capital. Os ambientes computacionais empregados foram Python, Google Colab e Excel avançado. Como eixo epistemológico, eu empreguei em todas as pesquisas o paradigma neoperspectivista giftidiano, já tem pesquisa publicada sobre esse paradigma. Caso você que está me ouvindo queira entender profundamente o paradigma, eu posso fornecer a pesquisa específica, eu apresento todas as premissas de cada, desse paradigma, como que eu desenvolvi esse paradigma a partir do perspectivismo nietzscheano, kantiano. Aqui não é o foco, como objetivo aqui não foi esquadrinhar, detalhar ao máximo esse paradigma, então eu apresentei apenas uma síntese dele. O eixo pilar lógico, eu empreguei o método hipotético dedutivo, partindo de respostas possíveis às indagações feitas em cada pesquisa, mas realizando testes de hipóteses, análises estatísticas, simulações computacionais que corroboraram as hipóteses delineadas. O eixo técnico foi todos, apliquei simulações computacionais, análise estatística, inteligência artificial, Big Data Analytics, para chegar aos resultados finais. Resultados de discussão. Validação empírica, multissetorial e transversal da teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições. Resultados quantitativos, financeiros, econômicos e tecnológicos de 11 fusões simuladas em escala global. Em todas as 11 pesquisas apresentadas nessa subseção, a receita combinada das empresas analisadas apresentou crescimento médio anual entre 2% e 6,5%, com coeficiente de determinação R² superiores a 0,85, indicando alta explicabilidade da receita sobre o lucro. Teste T e ANOVA sistematicamente mostraram a ausência de diferença estatística significativa entre os grupos, confirmando a homogeneidade mostral. Modelos ARIMA e simulação Monte Carlo projetaram cenários otimistas com baixíssima probabilidade de declínio financeiro. Randall Forest elevou a precisão das previsões financeiras em até 22%. A otimização linear indicou estrutura ótima de capital, majoritariamente baseada em financiamento por dívida para maximizar o valor pós-fusão. Esses resultados obtidos em setores como tecnologia, bancos de energia, entretenimento, construção, indústria e farmacêutico corroboram a universalidade de geração de valor por fusão e aquisições. Geração de valor financeiro e operacional em fusões do setor da construção civil. A primeira pesquisa validou que as fusões do setor da construção civil promovem significativa geração de valor econômico operacional.
Por meio de análises estatísticas descritivas, teste T, regressão linear, simulação Monte Carlo e otimização financeira, comprovou-se que a receita total combinada média foi de aproximadamente 56,1 bilhões de dólares, com crescimento projetado de 3,5% ao ano. A estatística T de menos 1,62 e p-valor de 0,11 indicaram ausência de diferença significativa entre os grupos analisados, garantindo a homogeneidade necessária para os modelos. A regressão linear apresentou R² igual a 0,85, confirmando forte correlação entre receita e lucro, que demonstra concretamente o ganho financeiro das fusões. A simulação Monte Carlo, com 500 mil iterações, reforçou a robustez das projeções e a otimização indicou que uma estrutura de capital com 30% de capital próprio e 70% de dívida maximiza o valor econômico. Sinergias econômico-financeiras em fusões no setor industrial e agronegócio. No setor industrial e agronegócio, a fusão hipotética analisada evidenciou geração de valor por meio de estatísticas descritivas. A nova regressão linear, modelagem ARIMA, simulação Monte Carlo e otimização linear. A receita média combinada alcançou 24,54 bilhões de reais, com crescimento anual projetado de 4,1%, segundo o ARIMA 111. A nova apresentou F igual a 2,95 e P igual a 0,07, assegurando a homogeneidade entre os grupos. A regressão linear revelou R² igual a 0,89, enquanto a simulação Monte Carlo, com 1 milhão de iterações, indicou baixo risco de queda de receita. A otimização linear sugeriu uma composição de 40% de capital próprio e 60% de dívida, evidenciando eficiência financeira. Os resultados confirmam a validade da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições para esse setor, demonstrando sinergias concretas. Avanços econômicos e tecnológicos em fusões no setor farmacêutico. A pesquisa do setor farmacêutico incorporou técnicas clássicas e inteligência artificial, validando a tese da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições. Foram aplicados testes T, regressão linear, random forest e otimização financeira. A receita média combinada foi de 35,79 bilhões de dólares. O teste T resultou em T igual a menos 1,54 e P igual a 0,12, reforçando a comparabilidade dos grupos. A regressão linear apontou R² igual a 0,88, enquanto o random forest aprimorou as previsões em 18%. A estrutura de capital recomendada foi de 25% de capital próprio e 75% de dívida. A combinação de modelos estatísticos e machine learning robusteceram a conclusão de que fusões no setor farmacêutico geram valor econômico e tecnológico, sustentando a teoria. Sinergias financeiras e operacionais no setor automobilístico. No setor automobilístico, análises descritivas, a nova regressão linear, simulação Monte Carlo e otimização financeira confirmaram os efeitos positivos das fusões. A receita média combinada atingiu 45 bilhões de reais. A nova apresentou F igual a 3,10 e P igual a 0,065, dentro dos limites aceitáveis de homogeneidade. A regressão linear revelou R² igual a 0,79 e a simulação Monte Carlo demonstrou probabilidade inferior a 5% de crescimento negativo. A estrutura de capital otimizada, com 35% de capital próprio e 65% de dívida, maximiza o valor econômico. Esses dados confirmam sinergias financeiras operacionais conforme previsto pela teoria universal de geração de valor para fusões e aquisições. Redução de custo de capital e geração de valor no setor petrolífero. No setor petrolífero, as análises descritivas, teste T, regressão linear, otimização do OC e simulação Monte Carlo evidenciaram ganhos financeiros substanciais. A receita combinada foi de 92,2 bilhões de dólares, o teste T resultou em T igual a menos 1,81 e P igual a 0,08, assegurando comparabilidade dos grupos. A regressão linear indicou R² igual a 0,9, houve redução do OC em 1,2 pontos percentuais, comprovando ganhos financeiros diretos. A simulação Monte Carlo reforçou o baixo risco financeiro. Tais resultados obtidos por métodos rigorosos validam a geração de valor econômico e tecnológico nesse setor estratégico, alinhando-se à teoria universal de geração de valor, fusões e aquisições. Integração tecnológica e crescimento em fusões no setor de tecnologia da informação. A pesquisa no setor de tecnologia aplicou o teste T, regressão linear, random forest, ARIMA, simulação Monte Carlo e otimização financeira, evidenciando benefícios de fusões. A receita total combinada foi de 180 bilhões de dólares. O teste T apontou T igual a menos 1,35 e P igual a 0,18, indicando ausente de diferenças significativas. A regressão linear apresentou R² igual a 0,91. O random forest aprimorou a precisão preditiva em 22%. O ARIMA projetou o crescimento de 6,5% ao ano e a simulação Monte Carlo apontou alta estabilidade. A estrutura ideal indicada foi de 20% de capital próprio e 80% de dívida. Estes achados confirmam que fusões nesse setor dinâmico geram valor econômico, financeiro e tecnológico, validando a teoria.
Valor econômico sustentável em fusões no setor de energia e sustentabilidade. O setor de energia e sustentabilidade foi avaliado com estatística descritiva, TST, ANOVA, ARIMA, simulação Monte Carlo, regressão linear, Random Forest, otimização linear. A receita média foi de 6,32 bilhões de reais, com alto desvio padrão, 7,54 bilhões de reais, refletindo a volatilidade do setor. O teste T igual a menos 1,67, P igual a 0,09, e a ANOVA igual a F igual, e a ANOVA, que teve o F igual a 2,4, P igual a 0,07, indicaram grupos comparáveis. O ARIMA projetou o crescimento de 2% ao ano, enquanto a simulação Monte Carlo reforçou o cenário otimista. A regressão linear revelou R quadrado igual a 0,95 e o Random Forest aumentou a precisão em 20%. A estrutura de financiamento recomendada foi 100% via dívida. A pesquisa comprova geração de valor sustentável em contexto volátil, alinhando-se à teoria universal de geração de valor, né, para fusão e aquisições. De energias financeiras e tecnológicas no setor de entretenimento e moda. Nesse setor, análise descritiva, teste T, ANOVA, ARIMA, simulação Monte Carlo, regressão linear, Random Forest, otimização linear demonstraram o impacto das fusões. A receita média combinada ultrapassou 1,1 trilhão de dólares, com elevado desvio padrão de 3,28 trilhões de dólares, refletindo concentração setorial. O teste T igual a menos 1,77, P igual a 0,079 e a ANOVA F igual a 2,7, P igual a 0,069, garantiram comparabilidade. O ARIMA indicou crescimento de 2% ao ano. Na simulação Monte Carlo, a regressão linear, R quadrado igual a 0,9738, apontaram forte correlação entre receita e lucro. O Random Forest aprimorou as previsões de 18% e a otimização indicou financiamento integral via dívida. Estes dados robustos consolidam a teoria universal de geração de valor por fusões e aquisições em setores de alta relevância cultural e econômica. Sinergias bancárias e valorização patrimonial em fusões de bancos públicos brasileiros. A pesquisa bancária, no caso que simulou computacionalmente a fusão hipotética entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, utilizou o modelo de dividendos contados, projeção de demonstrativos ajustados pela inflação e simulações em 3 cenários. Constatou-se que o aumento do ROI, reduções de despesas e elevação da taxa de crescimento geram sinergias substanciais. O goodwill combinado e valuation indicaram valorização significativa mesmo em cenário pessimista. O uso de dados reais e simulações robustas reforçou a validade da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições no setor bancário crítico para a economia nacional. Sinergias tributárias e econômicas em fusões no setor de hipermercados. Nessa pesquisa, estatísticas descritivas, simulações tributárias e análise de custo-benefício fiscal comprovaram geração de valor. A receita combinada foi de 15,75 bilhões de reais, com economia tributária de 6,5% e redução de custos operacionais de 9,2%. O crescimento anual projetado foi de 3,8%. Esses resultados evidenciam que fusões criam valor econômico e financeiro via sinergias fiscais e operacionais em total conformidade com a teoria universal de geração de valor por fusões e aquisições. Avanços tecnológicos financeiros em fusões no setor de telecomunicações. Por fim, no setor de telecomunicações, análises descritivas, regressão linear, ARIMA, Machine Learning e otimização financeira demonstraram os efeitos positivos das fusões. A receita combinada foi de 70 bilhões de dólares, com crescimento anual de 5,2%, a margem obtida aumentou 10% e a precisão preditiva foi aprimorada entre 2% e 18% com Machine Learning. A estrutura ideal de capital, 30% próprio, 70% de dívida, reforça a eficiência financeira. Os resultados comprovam ganhos econômicos e tecnológicos sustentáveis, validando a teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições. Tese central comprovada. Fusões geram valor sustentável mensurável. A tese principal da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições é de que fusões criam valor econômico, financeiro e tecnológico de forma eficiente foi rigorosamente verificado por meio de 11 estudos empíricos setoriais, todos utilizando protocolos quantitativos avançados, modelagem preditiva e simulações robustas com dados reais consolidados. Essas pesquisas abordaram diversos setores, desde construção civil até bancos públicos, e em cada caso demonstraram que, independentemente do setor, as fusões resultaram em ganhos significativos. Em estudos como Swaminathan, Mursell e Holland, 2008, do Journal of Market Research, ficou evidente que fusões com alinhamento estratégico robusto e integração eficaz das operações levaram ao aumento de mercado e sinergias, conforme apontado no journals.statepub.com. Cruzando isso com Friedman e outros estudos de finanças corporativas, confirma-se que as fusões bem planejadas superam o desempenho para a fusão e ampliam o valor intrínseco ao longo do tempo. A literatura mais recente reforça que fusões de eficiência, horizontais e verticais de conglomerado tendem a gerar melhorias claras tanto em receita quanto em margem operacional e custo de capital.
Por exemplo, Kanye et al. 2015, no Industrial Market Management, mostram que, embora nem sempre aumentem o retorno sobre vendas, fusões tipicamente impulsionam receitas e reduzem custos administrativos. A S&P 500, estudo de Andrade et al. 2001, comprova os ganhos financeiros mais amplos de sinergias eficazes. No contexto brasileiro, investigações como PMI bancário enfatizam o papel da redução de despesa e otimização de capital, modelo Fluidicard contado, na criação de sinergias reais, mesmo em cenários conservadores. Completude dos resultados setoriais. As 11 pesquisas realizaram análises descritivas, testes de hipóteses, TEIA nova, modelos ARIMA, regressão linear, algoritmo de aprendizado de máquina, Deep Learning, que é Randall Forest, simulações de Monte Carlo com até 1 milhão de iterações e otimização linear do mix de capital. Em todos os casos, as métricas-chave sustentam a teoria universal de geração de valor por fusão de aquisições. No setor de construção civil, o teste T reportou T igual a menos 1,62, com P igual a 0,11, apoiando a homogeneidade mostral. A regressão apresentou R quadrado igual a 0,85, indicando que essas diferenças em receita explicam 85% da variação dos lucros, uma evidência inequívoca de sinergia real. A simulação de Carlo, com 500 mil iterações, mostrou robustez do valor projetado, enquanto a otimização sugeriu um mix ótimo com 30% de capital próprio e 70% de dívida. Esse padrão se repetiu nos demais setores, com R quadrado variando de 0,79 no setor automobilístico e 0,95 no setor de energia, projetando receitas futuras compatíveis com um crescimento entre 2% e 6,5% ao ano e mix de capital de 20% até 100% de dívida, conforme a realidade setorial. Essas análises não são estudos isolados, são parte de um corpus integrado com consistência metodológica e riqueza estatística, suportando a robustez e universalidade da teoria universal da geração de valor por fusão e aquisições. A ausência de diferença estatística entre os grupos, p-valor sempre maior do que 0,05 no teste TEIA nova, aliada a regressões com R quadrado acima de 0,8, e simulações estáveis nos permite afirmar que as fusões, quando modeladas com rigor e baseadas em dados reais, geram valor mensurável e sustentável a longo prazo. Robustez estatística e significância empírica das simulações de modelagem no contexto da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições. A convergência dos resultados em setores com características operacionais, financeiras e tecnológicas diversas reforça a validade da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições. A ausência de diferenças estatísticas significativas indica que, apesar da heterogeneidade setorial, o mecanismo de geração de valor por sinergias é consistente e replicável. O uso combinado de métodos estatísticos tradicionais e técnicas avançadas de aprendizado de máquina demonstra a robustez analítica da pesquisa. Adicionalmente, a predominância da estrutura de capital baseada em dívida reflete um padrão eficiente de financiamento em grandes fusões. Esses insights têm implicações práticas diretas para gestores, investidores e formuladores de política. A validade empírica e a robustez estatística da teoria universal de geração de valor, fusão e aquisições, TUGV-FA, são alicerçadas na aplicação criteriosa de simulações computacionais, modelagens preditivas e análises estatísticas robustas que atravessam diferentes setores econômicos. Essa abordagem metodológica multivariada, recomendada por autores como Hart et al. 2018 e corroborada por práticas consagradas em modelagem financeira avançada, permite não apenas testar hipóteses, mas projetar cenários realistas e mensuráveis de criação de valor resultante de processo de fusão. De acordo com James et al. 2021, o uso de algoritmos preditivos como Randall Forest, Deep Learning, em conjunto com simulações de Monte Carlo, eleva significativamente a precisão de projeções financeiras, o que foi rigorosamente implementado nas 11 pesquisas científicas que sustentam essa teoria. Na prática, em setores como farmacêutico e de tecnologia da informação, o emprego de Randall Forest resultou com elevações significativas na acurácia preditiva das análises financeiras, chegando a melhoria de 18% e 22%, respectivamente. Esses ganhos foram validados com testes cruzados de dados históricos, conforme sugerido por Kang e Johnson, em 2019, aumentando o grau de confiabilidade dos resultados. Paralelamente, as simulações de Monte Carlo, com volume de até 1 milhão de iterações por estudo, garantiram o mapeamento de cenários extremos, capturando incertezas e riscos intrínsecos às fusões. Segundo Glasserman, 2004, esse volume de iterações proporciona robustez estatística suficiente para validar projeções financeiras e operacionais em processo de tomada de decisão corporativa. No setor de energia, sustentabilidade e entretenimento, a modelagem ARIMA, conforme defendida por Hindeman e Athanassopoulos, 2018,
foi central para projeções de crescimento realistas e compatíveis com as dinâmicas setoriais, com taxa projetada de 2% ao ano em energia e entretenimento e 6,5% ao ano em tecnologia de informação. Esses modelos foram complementados por regressões lineares que revelaram coeficientes de determinação R² robustos, superiores a 0,85 na maioria dos setores, indicando que as variáveis independentes selecionadas, como receita e custos operacionais, implicam grande parte da variação dos lucros, reforçando a tese da geração concreta de valor nas fusões. O uso do teste T e na ANOVA assegurou a comparabilidade estatística entre os grupos antes e depois das fusões simuladas. Embora os p-valores obtidos, como P igual a 0,11, construção civil, P igual a 0,07, agronegócio e P igual a 0,12, farmacêutico, não tenham atingido significância estatística do critério textual de 100%, isso indica a ausência de diferenças estruturais pré-existentes entre os grupos, garantindo que os ganhos observados nas simulações são atribuíveis à sinergia das fusões e não a fatores externos ou viés amostrais, conforme ressaltado por Field, 2013, em sua obra clássica sobre análise estatística aplicada a ciências sociais. Importante destacar que a estrutura ótima de capital identificada em cada setor, variando de 20% a 100% de financiamento via dívida, foi definida com base em algoritmos de otimização linear e otimização do custo médio ponderado de capital, OC, conforme sugere Damodaro, 2010, e Brighton e Erhard, 2017. Essa etapa metodológica não apenas complementou os modelos preditivos, mas também forneceu um referencial técnico-financeiro para a maximização do valor das empresas pós-fusão, consolidando a robustez técnica e a aplicabilidade prática da teoria universal da geração de valor por fusão e aquisições. Por fim, o cruzamento dessas análises com dados reais oriundos de fontes como Banco Central, B3, Ifdata, Infomoney, Bloomberg e outras bases globais garantiu a validade externa e a replicabilidade dos resultados. Conforme defendido por RIM, 2018, a replicabilidade é critério fundamental para a aceitação de evidências empíricas robustas no campo das ciências sociais aplicadas, o que reforça a consistência e a validade científica da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições. Conclusões e considerações finais. Conclusões. A teoria universal da geração de valor por fusão e aquisições, TUGVFA, é validada por um conjunto extenso e rigoroso de evidências empíricas multissetoriais. As análises estatísticas e simulações computacionais realizadas demonstram com alta confiabilidade que a geração de valor econômico, financeiro, tecnológico e social é uma característica intrínseca das fusões e aquisições. O estudo oferece uma contribuição inovadora para o campo da gestão estratégica e finanças corporativas, ao apresentar uma base quantitativa sólida e aplicável globalmente. Recomenda-se a continuidade das pesquisas para ampliar o escopo setorial e integrar métodos quantitativos complementares. As questões e problemas delineados ao longo dessa pesquisa foram plenamente respondidas a partir da aplicação rigorosa de métodos quantitativos avançados, modelagem preditiva, análise estatística robusta e simulações computacionais aplicadas a 11 estudos setoriais distintos. A questão norteadora, que indagava se as fusões e aquisições geram valor econômico, financeiro, tecnológico e social mensurável e sustentável de forma universal, foi respondida afirmativamente, com elevado grau de inferência empírica. As 5 questões e problemas específicos voltados para a mensuração de geração de valor financeiro, otimização de estrutura de capital, projeção de crescimento, identificação de sinergias e avanços tecnológicos também foram respondidas de maneira robusta e consistente em todos os setores analisados, evidenciando a validade e a aplicabilidade universal da teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições, TUGVFA. As hipóteses formuladas que previam que as fusões e aquisições, independentemente do setor econômico ou do porte das empresas envolvidas, promoveriam geração de valor mensurável por meio de sinergias operacionais, financeiras e tecnológicas, foram integralmente confirmadas. Cada uma das 11 pesquisas setoriais demonstrou, por meio de métricas estatísticas confiáveis e indicadores financeiros concretos, o impacto positivo das fusões simuladas. As hipóteses relacionadas à redução dos custos, aumento do retorno sobre o patrimônio, crescimento sustentável de receita e avanços tecnológicos decorrentes das sinergias foram sustentados por evidências quantitativas, reforçando a robustez do corpo teórico e empírico da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições. Os principais achados dessa pesquisa revelam que as fusões e aquisições geram, de forma consistente e mensurável, valor econômico, financeiro, tecnológico e social em diversos setores, como construção civil, indústria, agronegócio, farmacêutico, imobilístico, petróleo, tecnologia de informação, energia, sustentabilidade, entretenimento, moda, bancos, hipermercados e telecomunicações. As análises estatísticas apontaram coeficientes de determinação R² elevados,
projeções de crescimento robustas, redução de custos operacionais fiscais, otimização de estruturas de capital e avanço na precisão preditiva com uso de inteligência artificial. A convergência desses resultados, obtidos em diferentes cenários econômicos setoriais, consolida a teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições como um referencial teórico e prático confiável. Apesar da robustez dos resultados, a pesquisa evidenciou lacunas importantes. Uma delas reside na limitação dos cenários simulados, que por mais abrangentes que sejam, não conseguem incorporar integralmente a complexidade e a imprevisibilidade do ambiente econômico real, sobretudo em contextos geopolíticos instáveis ou de crises financeiras globais. Outra lacuna refere-se à necessidade de estudos longitudinais que acompanhem ao longo do tempo os efeitos concretos de fusões e aquisições já realizadas, complementando as análises preditivas e simuladas aqui apresentadas. Também se identificou a necessidade de aprofundamento em aspectos sociais e culturais das fusões, dimensões que, embora citadas, não foram exploradas em profundidade no presente trabalho. As contribuições teóricas dessa pesquisa são expressivas, destacando-se a formulação e validação empírica da teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições, que oferece uma explicação universal e quantitativamente sustentada sobre os efeitos positivos das fusões e aquisições. Metodologicamente, a pesquisa avança ao integrar técnicas estatísticas clássicas, modelagem preditiva com machine learning e simulações computacionais de alta escala, compondo um arcabouço analítico robusto e replicável. Empiricamente, o estudo oferece dados concretos e aplicáveis aos setores estratégicos da economia global, contribuindo para o processo decisório e incorporações de instituições financeiras e oferecendo evidências sólidas para políticas públicas e regulamentações voltadas para o ambiente de fusões. O valor agregado dessa pesquisa temática é inegável ao sistematizar e comprovar de forma quantitativa e abrangente os benefícios das fusões e aquisições em múltiplo contexto. Para a área de estudos organizacionais de finanças corporativa, a teoria universal de geração de valor por fusão e aquisições apresenta um avanço teórico robusto e metodologicamente sustentado, fornecendo um referencial confiável para acadêmicos profissionais. No âmbito da ciência, o estudo reforça a importância da integração entre métodos quantitativos tradicionais e técnicas avançadas de análise de dados. Para os programas de pós-graduação, a pesquisa constitui um material didático e investigativo relevante, capaz de subsidiar novos estudos e formar pesquisadores preparados para as análises completas. Por fim, a sociedade se beneficia diretamente do comportamento, do entendimento dos efeitos positivos das fusões que impactam a economia, o emprego, o acesso a produtos e serviços e o desenvolvimento tecnológico. As limitações teóricas dessa pesquisa residem principalmente na centralidade distribuída da dimensão quantitativa, o que embora assegure rigor e objetividade, restringe o aprofundamento em aspectos qualitativos, culturais e comportamentais que também influenciam o sucesso de fusões e aquisições. Metodologicamente, ainda que robusta, a pesquisa se apoiou predominantemente em simulações computacionais e projeções estatísticas, as quais, por definição, não capturam integralmente as nuances e incertezas do ambiente econômico real. Empiricamente, a opção por fusões hipotéticas, embora necessárias para controle metodológico e comparabilidade, limita a observação de efeitos concretos e dinâmicos no longo prazo, próprios do processo de fusão reais em andamento. Como sugestões para pesquisas futuras, propõe-se a realização de estudos de casos longitudinais de fusões já implementadas, a fim de comparar os resultados concretos com as projeções obtidas nesse trabalho e refinar os modelos preditivos utilizados. Também se recomenda o aprofundamento em abordagens qualitativas, com ênfase nos aspectos culturais, sociais e políticos que podem potencializar ou comprometer os efeitos das fusões. Outro caminho relevante seria o aprimoramento dos modelos de machine learning empregados, incorporando técnicas de deep learning e big data, visando elevar ainda mais a precisão das análises preditivas. Sugere-se ainda a ampliação do escopo para incluir setores emergentes, como economia digital, inteligência artificial e biotecnologia, de modo a testar a aplicabilidade da teoria universal de geração de valor por fusões e aquisições em contextos ainda mais inovadores e complexos. Então, aqui está a apresentação da teoria universal de geração de valor por fusões e aquisições, validada com muita felicidade, que eu apresento a você, meu caríssimo espectador, querido espectador. Essa é a videoaula número 12, ou seja, são 12 videoaulas específicas para o componente curricular de Valuation 1, dos 3 MBAs disponibilizados pela Universidade Online Aliança Sapiente. Neste momento, nessa data 31 de agosto de 2005, empreendimento autônomo, mas na data que você está assistindo, no caso, se você já assinou o curso de MBA, etc, então até
né, você assistir, quer dizer, já está, né, já está formalizada a empresa, já está reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Então, mas esta aula específica, só essa número 12, eu disponibilizo gratuitamente no meu canal, né, para todo mundo, já para antecipar, né, parte das 11 pesquisas já foram publicadas, uma outra parte está no pré e a outra parte, né, em breve será publicada. Mas a teoria, como já está validada, em si as pesquisas já estão todas concluídas, os resultados já validaram a teoria universal da geração de valor, né, para a fusão e aquisições, então deixo aqui, né, já entrego como spoiler para que a comunidade científica já conheça o que está para vir, né, na literatura científica, no estado da arte, né, das pesquisas sobre o valuation com difusão de aquisições, com modelagem estatística financeira avançada, que serão publicados, né, em revistas, né, renomadíssimas, com certeza indexadas em excelentes bases de dados, como Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, entre outros, né. Quaisquer dúvidas, para quem é minha aluna, entre em contato comigo por e-mail, né, por WhatsApp, agenda encontros virtuais, caso não residir em São Carlos região, mas se residir aqui na região em São Carlos, que possibilita, então, né, se encontrar comigo presencialmente, pode agendar também comigo, com muito prazer eu recebo vocês, né, tanto na sede da Aliança Sapiente, que é um empreendimento autônomo, né, como na sede da Universidade Online, né, Aliança Sapiente, né, no caso, né, daqueles, né, que marcaram encontros presenciais, né, numa data posterior à formalização legal dela e do reconhecimento MEC desses cursos.